assuntos pela frente. Nessa semana, Donald Trump participou do Fórum Econômico Mundial de Davos. Ele descartou o uso da força para tomar a Groenlândia. Também disse que vai recuar da ameaça que ele fez de impor tarifas sobre 8 países europeus que eram contrários à sua ambição de anexar a ilha, depois de uma conversa com o secretário-geral da OTAN, em que ele disse que eles chegaram a um acordo preliminar, e ele defendeu, ele falou, deu uma entrevista para a Fox News, e ele falou que esse acordo deve garantir aos Estados Unidos acesso total à Groenlândia, falou que é um acordo que não prevê fim, não prevê limite de tempo, e ele falou mais uma vez que tudo passa pela Groenlândia, que a Groenlândia é importante para os Estados Unidos por questões de segurança nacional. Os primeiros ministros da Dinamarca e da Groenlândia falaram que estão prontos para negociar com os Estados Unidos, mas que a soberania é uma linha vermelha. E os europeus, por sua vez, recuaram de usar um mecanismo de anticoerção que vinha sendo aventado e que é visto como uma arma nuclear da União Europeia para demover ali Donald Trump sobre as suas ambições em relação à Groenlândia, um mecanismo que foi criado em 2023. E eles também estavam pensando em impor tarifas sobre Bourbon, sobre componentes de aeronaves, no valor de 93 bilhões de euros, algo que eles chegaram a pensar e cogitar também quando Donald Trump falou que ia subir as tarifas sobre a União Europeia no ano passado, mas acabou de sair a notícia de que eles vão suspender, então, a aplicação dessas tarifas por hora, já que Donald Trump recuou dessa ameaça tarifária. Bom, vou começar com o Américo. Américo, queria te perguntar qual é a situação atual da Groenlândia. Explica para a gente essa questão de ser um território da Dinamarca, mas ser um governo semi-autônomo, e por que Donald Trump está tão interessado na Groenlândia nesse momento? Bom, vamos lá, o básico, né? Groenlândia é um território semi-autônomo da Dinamarca. Até a década de 50 era basicamente uma colônia da Dinamarca, como muitos países nas Américas foram colônias de potências europeias. E na década de 50 eles ganharam esse status aí de um território semi-autônomo. Eles têm um parlamento local para discutir as suas próprias políticas, recebem muitos subsídios dos dinamarqueses, tem representantes no parlamento da Dinamarca lá em Copenhague, mas eles não têm autonomia, por exemplo, para política externa, para política econômica, tem várias limitações como um território autônomo. Como? Defesa, né, que é feita pela Defesa, que depende da Dinamarca e que faz parte da OTAN, etc. É um território também que tem menos de 60 mil pessoas, 57 mil pessoas apenas, e tem um movimento pela independência que é forte e crescendo na Groenlândia. Eles querem ser independentes da Dinamarca, embora eles recebam, por exemplo, muitos subsídios dos dinamarqueses. E é um processo que está caminhando e que pode, inclusive, ser explorado. Uma das intenções talvez fosse dos Estados Unidos tentar explorar isso para, em vez de se transformar em um território independente, passar a ser um território dos Estados Unidos. Por que é uma ilha tão importante? Se você olhar o mundo pelo ponto de vista do Polo Norte, você vai ver que a Groenlândia está muito perto do Polo Norte, uma parte da ilha está dentro do Círculo Polar Ártico e está numa posição muito estratégica, meio que ali, muito próximo da América do Norte, Canadá, da Europa e também da Rússia. A Rússia tem uma parte do seu território muito importante dentro do Ártico e, portanto, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista militar, o Donald Trump tem razão ao dizer que é um lugar muito estratégico e que interessa aos Estados Unidos para, por exemplo, construir lá o seu domo de ouro que defenderia a América do Norte, o Canadá, o território dos Estados Unidos, o Alasca, que também está ali próximo do Polo Norte, e também seria um local importante para, se você tiver uma guerra com a Rússia, eventualmente lançar mísseis contra o território russo. Na Guerra Fria, a Groenlândia já foi utilizada exatamente dessa forma. Os americanos tinham bases militares lá, várias bases militares. Na Segunda Guerra Mundial, e o presidente Donald Trump fez uma referência a isso em Davos, na Suíça, eles ocuparam a ilha, quando a Dinamarca foi ocupada muito rapidamente pelos nazistas, e de lá eles ajudaram a proteger várias rotas, inclusive do Atlântico Norte, onde teve muitas batalhas com
a marinha dos nazistas, por exemplo. O Donald Trump tentou inverter, claro, o discurso quando ele falou em Davos, dizendo que a Dinamarca tinha que devolver a ilha para os Estados Unidos, que os Estados Unidos tinham ocupado militarmente a ilha. Ele sempre cria um pouco de realidade paralela, né? Então ele estava exigindo a devolução do território que não é dele. Da mesma forma como na Venezuela, ele exigiu que os venezuelanos entregassem petróleo para os americanos, que teria sido roubado dos americanos e que não é território dele, que não era propriedade deles, esse petróleo, era dos venezuelanos, enfim. E a Groenlândia é muito importante nesse sentido. Agora, também muito importante a gente lembrar que a Dinamarca é um país que faz parte da União Europeia, o país que, portanto, controla a Groenlândia e manda muitos subsídios, é parte da União Europeia, é parte da OTAN, membro fundador da OTAN, e os soldados dinamarqueses lutaram junto com os americanos no Iraque, no Afeganistão. Isso causou aqui na Europa uma polêmica enorme, quando o Donald Trump veio dizer que a OTAN não levava nada, que os Estados Unidos não levavam nada da OTAN, os europeus nunca ajudavam, e eles lembraram muito, os americanos, que a única vez que foi utilizado aquele artigo 5º do Estatuto, que é um ataque contra um, significa um ataque contra todos, nós todos vamos defender aquele país atacado, foi quando aconteceu os ataques de 11 de setembro, e todos os países da OTAN saíram em defesa dos Estados Unidos, muitos lutaram. O Reino Unido aqui ficou chocadíssimo quando ele disse que soldados da Dinamarca, do Reino Unido, etc. e tal, evitaram a linha de frente no Afeganistão. Muitos morreram, centenas desses soldados morreram. E só para concluir, a Dinamarca e a União Europeia, obviamente, resistiram a essa pressão do presidente Donald Trump, porque, entre outras coisas, existe um acordo de 1951 que foi assinado entre a Dinamarca e os Estados Unidos, que já permitia que os americanos tivessem quantas bases militares quisessem, quantos militares quisessem e pudessem colocar na ilha que tipo de armamento eles quisessem. Foi um acordo feito na Guerra Fria justamente para os Estados Unidos defenderem, como parte da OTAN, a Europa, a América do Norte da União Soviética. Então, aquele acordo já existia. Toda essa bagunça que o presidente Donald Trump está fazendo, e falando, e indo para frente, voltando e recuando, é simplesmente porque ele quer anexar a Groenlândia, na minha avaliação, porque ele quer, como a Pri falou muito essa semana, inclusive, deixar um legado que seria o seguinte: eu fui o presidente que aumentou ainda mais o território americano, um território que foi conquistado com guerras, tomaram muito território do México, compraram o território do Império Russo no Alasca, compraram a Louisiana da França, e ele agora queria dominar de qualquer forma a Groenlândia. Na minha avaliação, não necessariamente por conta dessas coisas geopolíticas, porque ele poderia colocar os militares lá, mas muito para ampliar o território e transformar os Estados Unidos no segundo país em território do mundo, se ele incorporasse de fato a ele. Pois é, o que se diz aqui é que Donald Trump está tentando comprar algo que ele poderia obter de graça, né? Porque ele poderia reforçar a presença militar dos Estados Unidos lá sem precisar comprar a Groenlândia ou sem uma mudança da soberania. É por isso que esse argumento de que isso faz parte da obsessão dele por legado faz mais sentido do que dizer que seria uma questão estratégica ou uma questão ligada aos minerais de terras raras, que os especialistas também dizem que seriam super difíceis de explorar, que as concessões seriam caríssimas, então nem tem, no momento, tantas empresas americanas interessadas.